Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Uma boa semana a todos. Caiu mais do que a chuva, caiu mais do que o público, na média, no estádio do Morumbi. Caiu o mundo na cabeça do São Paulo depois desta derrota para o Botafogo. O time não jogou bem, o time teve pouquíssimas oportunidades de gol, apenas 8 chances criadas. Segundo o técnico Rogério Ceni, a chuva atrapalhou o São Paulo. Olha o barulho do caminhão, ó. O caminhão passando aqui e eu dou uma paradinha para não te atrapalhar. O São Paulo, com esse tropeço, deixou o América se distanciar. Tinha esse confronto direto contra o Botafogo, que abriu 3 pontos em relação ao São Paulo. Em termos de classificação, o São Paulo agora está a 5 pontos do América, que venceu o Fluminense jogando no Rio de Janeiro. Um resultado importantíssimo. E o São Paulo agora está a 10 do Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Tem 30 pontos o Cuiabá e está distante da zona do rebaixamento, mas também está se distanciando do sonho do G8. Foi a 4ª derrota do São Paulo como mandante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo com 15 jogos feitos aqui no estádio do Morumbi, 6 vitórias, 5 empates e essas 4 derrotas eu vou citar para você. Neste domingo, debaixo de muita chuva, debaixo de protesto dos torcedores, essa derrota para o Botafogo, o gol do Tiquinho Soares no finalzinho do jogo. Perdeu também para o Flamengo por 2-0, antes entre o Botafogo e o Flamengo tinha perdido por Fortaleza e perdeu também para o Palmeiras, lá no dia 20 de junho. Aliás, aquela derrota no finalzinho do jogo propiciou o São Paulo olhar o Campeonato Brasileiro meio de lado assim, priorizando as Copas, e aí parou na semifinal da Copa Sul-Americana e parou semifinal da Copa do Brasil e final da Copa Sul-Americana. Nesse jogo contra o Botafogo, o São Paulo teve 67% de posse de bola contra 33% do time carioca. 8 finalizações do São Paulo, 7 do Botafogo. Duas finalizações do São Paulo no gol, uma do time do Botafogo. Uma grande chance, apenas o Botafogo teve, o São Paulo não teve nenhuma grande chance no jogo, foi muito pouco. Depois da vinheta, vamos repercutir sobre essa derrota e falar mais do São Paulo, que tem uma pedreira. Tem a semana para trabalhar, mas tem uma pedreira enorme pela frente. Vamos lá, vinheta no ar. Saindo a vinheta, o São Paulo tem um aproveitamento muito baixo no estádio do Morumbi. Para quem quer conquistar coisas grandes, no Campeonato Brasileiro o aproveitamento do São Paulo é muito baixo, de apenas 51% dos pontos. Para piorar, o São Paulo vai jogar agora contra o Palmeiras, o jogo que acontece no próximo domingo no Allianz Parque às 4 da tarde. Para piorar, eu digo, porque é o adversário a ser batido. O Palmeiras vem de uma longa invencibilidade na temporada no Campeonato Brasileiro, está na regressiva, parece mesmo irreversível. O Palmeiras deve ser o campeão brasileiro nesta temporada e o São Paulo não terá o Léo, que tomou o cartão vermelho, aliás, cometendo um pênalti justamente em cima do Tietê, que não deixou saudades aqui para o pessoal do Morumbi. Perdeu também o Rafinha por terceiro cartão amarelo. O Diego Costa, ainda é dúvida, está machucado. O São Paulo perdeu 2 dos últimos 3 jogos que fez em 2022, embora tenha vindo de uma sequência boa de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e um empate. Caiu essa invencibilidade, o tricolor precisa de reação. Tricolor que pode estar sentindo os efeitos de fora do campo entrando no gramado. Por quê? Porque tem salário atrasado, o técnico Rogério Ceni acha que isso pode ou não comprometer, diz que não dá para entender ou saber a cabeça de cada jogador, mas que ele tem sentido um desempenho bom dos jogadores sem atraso, sem reclamações nos treinamentos. O fato é que no campo o time não foi muito bem, o time realmente não foi muito bem. O Palmeiras é o adversário da vez, são 15 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Veja só o tamanho da encrenca. A última derrota do Palmeiras foi no dia 2 de julho, jogando contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Tem 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o time do Abel Ferreira. E o Palmeiras ainda pega o Atlético Goianiense nesta segunda-feira à noite, hoje, portanto,
portanto pode ainda se distanciar ainda mais na liderança, abrindo essa vantagem que parece irreversível para o título. O São Paulo tem dívidas, o São Paulo tem problemas, o São Paulo não sabe se o Rogério Ceni continua ou não para 2023, ele garante que fica até o final do campeonato e o Rogério Ceni até deu uma excelente entrevista coletiva depois da derrota para o Botafogo e falando até em, de repente, virar um dono desse São Paulo que ele tanto ama. Se ele tivesse dinheiro, ele compraria o São Paulo. Foi isso que disse o Rogério. Vamos ouvi-lo. Eu quero muito vencer com o São Paulo. Eu gostaria muito de entregar vitórias, de entregar títulos. Tenho um carinho enorme pelo clube que me projetou praticamente, que eu tento devolver o clube, a oportunidade que o clube me deu como atleta ao longo dos anos. Sempre quis ser um cara que levou, acima de tudo, a camisa do São Paulo à frente, né? Tento fazer isso no dia de hoje. Mas, logicamente, que as pessoas que administram o clube, elas têm a responsabilidade de fazer as escolhas e de ver o que é possível fazer. E talvez ser cada vez mais realista, dizer, olha, qual é o nosso planejamento, o que nós podemos, onde nós podemos chegar. Não adianta você achar que do dia para a noite vai mudar. O que eu gostaria de poder, quem sabe, ter aí 1 bilhão, 2 bilhões para investir, sanar todas as dívidas, comprar o clube e administrar o clube. Mas eu não tenho, não posso fazer, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria, mas eu não tenho. Agora, eu não sei quanto vale, até estou só supondo, eu sei o valor mais ou menos da dívida porque é pública, né? Eu não sei quanto vale a marca São Paulo Futebol Clube. Mas se eu tivesse esse dinheiro, não todo ele gastar, mas se eu investiria na marca São Paulo Futebol Clube, né? Mas eu não tenho condição de fazer isso, infelizmente. Talvez essa fosse o maior favor que eu poderia fazer para o clube, mas não tenho condições. Não parece demagogia do técnico Rogério Ceni, não. Parece um sentimento mesmo que ele nutre pelo São Paulo, aliás, passou a vida inteira por aqui. Claro que o Rogério tem suas falhas, seus erros, comete equívocos, mas ele está tentando. Em campo, o São Paulo realmente decepcionou bastante nessa partida contra o Botafogo. Agora tem esse jogo difícil contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Tem a semana toda para trabalhar. Você também tem a semana toda aí, que seja uma semana produtiva e que a gente consiga falar e trazer notícias mais positivas do São Paulo. Por enquanto, sem grandes novidades. A gente fica por aqui. Foi uma derrota realmente decepcionante do São Paulo, que jogou muito pouco para merecer um resultado diferente do que essa derrota. No finalzinho do jogo, o gol do Tiquinho Soares cobrando o pênalti. A gente fica por aqui. Boa semana para você. Até a próxima. Valeu, tchau.